E aí, meus queridos irmãos, graça e paz, tudo bem com você? Queridos, hoje o nosso estudo vai ser gravado porque a gente está retomando o nosso estudo presencial. Estamos começando um novo estudo. Você recebeu aí pelo WhatsApp, os irmãos que pertencem ao grupo informativos da IBEM, receberam pelo WhatsApp o livro Catecismo Nova Cidade. Qual a ideia desse livro? Por que desse livro? Pastor, para que falar de catecismo? O catecismo vem muito na nossa cabeça uma ideia da Igreja Católica Romana, Apostólica, né? Mas não, o catecismo ele é nada mais é do que uma declaração doutrinária. O catecismo nada mais é do que uma apologética a respeito da nossa fé. Por que nós estamos retomando nesse período pós-pandemia, trabalhando exatamente com esse livro do Catecismo Nova Cidade? Por que as nossas quintas-feiras vão ser em cima deste tema? Qual é a intenção que nós temos como igreja de trabalhar nessa linha, pastor? Bem, nós necessitamos, há algum tempo eu tenho notado isso, nós necessitamos reviver ou reavivar no nosso coração bases da nossa fé cristã. Eu acredito, irmãos, que quanto mais distante nós estamos das verdades imutáveis do Evangelho, quanto mais distantes estamos da palavra de Deus, mais fraco nós estamos no decorrer do dia, no decorrer da nossa semana, no decorrer do mês, e isso tem causado em nós um esfriamento espiritual. Trabalhar esse texto faz com que nós estejamos mais próximos de Deus, mais avivados? Não, se nós não estivermos com o nosso coração voltados de fato para um mover do Espírito na nossa vida, para uma manifestação da graça de Deus sobre nós. Se nós não estivermos empenhados de fato em não só conhecer as Escrituras, mas aplicá-las em nossa vida, não vai adiantar muita coisa estudarmos. Mas se a nossa semana for baseada em cima dos estudos desse texto, da Bíblia Sagrada, se durante a semana, com pequenas porções do Evangelho, nós meditarmos, continuarmos meditando no decorrer dos dias, memorizando esses versículos que nós vamos trazer para os irmãos, se fizermos isso, há uma esperança para nós em conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Então, hoje eu queria iniciar o nosso estudo com a primeira pergunta do nosso livro. E aí eu vou fazer essa pergunta. Os irmãos que estão nos acompanhando nesse vídeo vão ter alguns minutos aí para poder refletir em relação a essa pergunta. E depois a gente vai para o texto bíblico. Antes da gente falar também do texto bíblico, nós queremos agradecer ao Senhor por aqueles irmãos que estão fazendo aniversário essa semana, essa primeira semana de março. E a primeira aniversariante aí é a Maria Eduarda, filha da nossa irmã Ângela, neta da nossa irmã Dalgisa, do nosso irmão Djalma. Maria Eduarda que está frequentando a IBEM já desde a retomada, aí, após a abertura da igreja, quando nós pudemos de novo abrir as portas do templo. E aí Maria Eduarda tem frequentado os nossos cultos. Então, parabéns a Maria Eduarda, essa criança que tem crescido em graça e conhecimento. Nós louvamos e agradecemos a Deus pela sua vida. E agora, no dia 5 também, é aniversário do nosso amado irmão José Olinto. É isso aí, irmão José Olinto, marido da irmã Elvira, pai do Lucas, nosso amado irmão José Olinto, fiel escudeiro ali, um amigo, um ombro amigo ali para o nosso amado irmão Milton. Estão sempre trabalhando juntos aí. Então, um grande abraço, que Deus seja louvado aí pela vida do nosso amado irmão José Olinto. E talvez eu tenha esquecido de alguém da nossa comunidade, talvez seja aniversário de casamento, talvez teve algum livramento, e nós vamos orar e agradecer a Deus por este momento.
Deus Pai, obrigado, Senhor, obrigado por essa oportunidade que nós temos de louvar e bendizer o Teu santo nome, de Te engrandecer, ó Deus, de Te glorificar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Graças Te damos, Senhor, pela vida dos Teus filhos que completaram mais um ano de vida, e nós colocamos a vida dessa comunidade em Tuas mãos. Que o Senhor nos ajude, nos dê discernimento, sabedoria, crescimento espiritual, para que possamos fazer e viver o melhor do Senhor nas nossas vidas. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, gente. Vai ser uma pergunta só, a gente vai ficar na primeira pergunta do nosso livro, aí no primeiro, vamos colocar assim como o primeiro capítulo do livro, né? São 52 ou 52 perguntas no total, e a gente vai levar aí cerca de um ano, trabalhando esses textos de forma muito tranquila às quintas-feiras, e a intenção também de gravar esse primeiro estudo é para que aqui a gente possa passar um pouquinho para os irmãos presencial e abra um pouco a perguntas para eles, para que eles possam refletir um pouquinho. E como é o primeiro estudo, as crianças vão estar estudando também o mesmo texto, os adultos vão estar estudando o mesmo texto, os adolescentes vão estar estudando o mesmo texto. Como tudo está acontecendo agora, assim, simultâneo na vida da igreja, estamos retomando tudo de forma simultânea. Se a gente estivesse também fazendo online, ia ser mais uma coisa para a gente se adaptar. Então, a gente vai deixar para que os próximos estudos aí sejam também transmitidos e os irmãos vão poder participar dessa forma. E aí a gente vai ver uma plataforma que fique até mais fácil, a gente vai fazer do YouTube ou do Facebook mesmo, mas a gente vê uma plataforma legal para poder transmitir e os irmãos vão poder acompanhar também como está sendo aqui presencial nas próximas quintas-feiras. Então vamos lá, primeira pergunta, já falei demais, já tomei 7 minutos do nosso tempo, então a ideia é a gente ser objetivo agora. Querido, se eu te fizer a pergunta, qual é a sua única esperança na vida e na morte, o que você me responderia? Vou fazer de novo a pergunta. Qual é a sua única esperança na vida e na morte? Se fosse o passo repasso, ia ficar valendo. Eu gosto do passo repasso. Programa da minha infância. Na minha época ainda era o Gugu que apresentava. Agora é o Celso Portiolli. Celso Portiolli, que parece o Silvio Santos, mas só que mais novo e mais bonito, né? Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? O que você acha? O que você pensa em relação a isso? Quando nós falamos de esperança, o que você pensa? Esperança que não somos salvos, temos vida eterna, vamos morar no céu com Jesus. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Quem já leu o livro aí, quem está curioso, quem já acompanhou no livro, no capítulo 1, está entendendo já onde eu quero chegar. Para que você tenha uma base daquilo que a gente quer passar para você nessa noite, abra comigo o Evangelho de Romanos, no capítulo de número 14. Eu falo Evangelho de Romanos porque a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é conhecida como o Evangelho segundo Paulo. Por quê? Em Romanos, o apóstolo Paulo trata muitas questões do Evangelho. Então, em Romanos, o apóstolo Paulo fala a respeito de muitas questões do Evangelho. Então, é por isso que eu tenho o costume de tratar Romanos como o Evangelho também. Então, Romanos, no capítulo de número 14, versos de número 7 e verso de número 8, diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, ou para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. E aí, já conseguiu formular a sua resposta depois dessa leitura? Vou ler de novo. Evangelho segundo Paulo, em Romanos, capítulo 14, versos 7 a 8, diz assim: porque
nenhum de nós vive para si. Nenhum de nós vive para si. Olha o contraponto em relação ao mundo. Olha o contraponto em relação ao eu. Olha o contraponto em relação ao mundo pós-moderno. O Evangelho confronta todas as ideias desse mundo pós-moderno. Porque nenhum de nós vive para si. Nenhum de nós vive para si. E nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Mais uma vez a nossa pergunta: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Rapaz, a única esperança que nós temos é que nós não somos mais de nós mesmos. Quer vivamos ou quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. E isso faz com que a gente entenda tantas coisas da nossa vida. E isso faz com que a gente entenda tantas coisas do nosso dia a dia. E o interessante é que esses questionamentos já existem desde a igreja primitiva, desde a igreja no seu início, na igreja reformada. É por isso que o nosso comentário, é por isso que o nosso estudo, ele traz também um comentário de um reformador, aonde a igreja presbiteriana, por exemplo, fala muito dele, que é João Calvino. João Calvino, ele escreveu a respeito dessa fala, desse texto e dessa pergunta, o seguinte: se nós, portanto, não somos de nós mesmos, mas do Senhor, está claro o equívoco que temos de evitar, o rumo que devemos dar a todos os atos de nossa vida. Não somos de nós mesmos, não devemos permitir que a nossa razão ou nossas vontades influencie nossos planos e feitos. Não somos de nós mesmos, não devemos colocar isso como alvo para buscar o que nos é mais conveniente. Não somos de nós mesmos. Tanto quanto possível, devemos nos esquecer de nós mesmos e de tudo que é nosso. Por outro lado, somos de Deus, portanto devemos viver e morrer por Ele. Somos de Deus, que a sua sabedoria, a sua vontade, portanto, governe todos os nossos atos. Qual é a nossa esperança de vida? Qual é a nossa esperança de morte? É que nós não somos de nós mesmos. Não existe mais na fé cristã, na base da nossa cara, que extraordinário saber que a nossa vida está diante do Senhor. Teve um cortezinho aqui, deu um problema na gravação, mas a gente vai continuar daqui. E aí o Keller vai dizer o seguinte, Timothy Keller, que também faz parte aí do comentário do nosso livro, fala o seguinte: o princípio básico então é o seguinte: não vivemos para agradar a nós mesmos. Não devemos viver como se pertencêssemos a nós mesmos. Isso significa várias coisas. Primeiro, que não determinamos para nós o que é certo ou errado. Entregamos o direito de determinar isso e dependemos totalmente da palavra de Deus. Pronto, primeiro ponto aqui para a gente viver a esperança plena em Deus. Qual é a única esperança do homem? Que é: não vive para ele mesmo e nem morre para ele mesmo, porque quer ele viva, quer ele morra, ele pertence a Deus. Então, se ele pertence a Deus, o certo e o errado não é mais um princípio moral, não parte mais de um princípio comportamental, não parte mais de um princípio social, mas agora ele é direcionado pela palavra de Deus, pelo próprio Verbo encarnado e pela palavra escrita. Não há mais o certo e o errado do ponto de vista do eu.
ao certo e errado do ponto de vista da palavra. Então, se a palavra me garante que aquilo é errado, porque eu não vivo mais para mim, eu não vivo mais para o meu deleite, eu entreguei a minha vida para a glória de Deus, entreguei a minha vida para o Senhor. Segundo, também abrimos mão do princípio operante que, em geral, empregamos na vida cotidiana. Deixamos de nos colocar em primeiro lugar e sempre colocamos nesse patamar o que agrada a Deus. Segundo ponto, nós abrimos mão do meu bem-estar, do meu conforto, do eu, para entender o que Deus quer, do que agrada a Deus, porque a minha vida agora pertence a Ele, a minha vida agora é gerenciada, direcionada por Deus. Quando a gente fala isso, às vezes bate no nosso coração como se Deus fosse alguém mau, alguém que era o pior para os seus filhos, alguém que vai negar as coisas boas para os seus filhos. E é uma grande falácia, isso é uma mentira, porque quando nós entendemos de fato um Deus que ama, a gente vai ver que Deus nos deu vida em Cristo e vida em abundância. Viver em Cristo significa viver de fato, porque não estar em Cristo é uma falsa liberdade, é um falso vivenciar dos momentos, é uma falsa alegria. Viver em Cristo é impossível ter uma vida oprimida, é impossível ter uma vida sem liberdades, muito pelo contrário. Estar em Cristo é estar totalmente livre. Livre para fazer o que eu quero? Bem, se é para fazer o que eu quero ou não, saiba que você é livre para isso, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade. Mas não significa que eu queira fazer isso, porque eu sou um livre que entrega a sua gratidão e a sua adoração e seus atos em adoração àquele que me libertou. Quando eu entendo de graça, eu entendo que porque Deus me resgatou do pecado, porque Deus transformou a minha vida, eu não vivo agora para mim mesmo, e eu não vivo para agradar os desejos da minha carne, ainda que eu lute contra ela, ainda que eu lute contra as astutas ciladas do inimigo, e às vezes até eu caia, erre, cometa coisas que não deveria, fale coisas que não deveria, ande com pessoas que não deveria andar. Ainda que isso aconteça, eu sei que a minha vida não é mais minha, a minha vida existe para agradar a Deus. Terceiro, devemos entregar-nos inteiramente a Ele, corpo e alma. Isso quer dizer que confiamos em Deus nas alegrias e nas provações, nos tempos bons e nos tempos ruins, na vida e na morte. Como se relaciona esse motivo e esse princípio? Como somos salvos pela graça, não pertencemos a nós mesmos, porque não fizemos nada para ser salvos. Foi um favor imerecido. Graça significa exatamente isso, favor imerecido. Porque se nós tivéssemos feito algo, contribuído para a nossa salvação, Deus não poderia nos pedir nada, não poderia nos pedir nada, e nem menos ordenar algo, porque nós contribuímos para sermos salvos. Mas era impossível que o homem salvar-se a si mesmo, era impossível que o homem conseguisse se salvar, e foi necessário que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, entregasse o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, querido, que você nos acompanhou até aqui. Eu espero que você continue conosco nessa jornada de conhecimento, nessa jornada de aprendizado, nesses princípios básicos da fé cristã, que você possa responder a essas perguntas também com propriedade. Qual é a maior esperança que temos na vida e na morte? Que nós não somos de nós mesmos, somos do Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quer vivamos, quer morramos, somos dele. E quando a gente fala, morramos nele, é que até quando nós morrermos de fato, passarmos de fato dessa morte, desse plano, perdemos essa carne, nós continuamos pertencendo a ele,
e Ele já nos deu todas as bênçãos nas regiões celestiais. Nós já pertencemos a Ele na eternidade e nós temos a vida eterna com Ele. Não é maravilhoso? Isso não se compara de maneira alguma com as nossas leves e momentâneas tribulações. Isso não se compara de maneira alguma com as leves e momentâneos pratos de lentilha que o inimigo nos coloca à frente. Pratos de lentilha, lembra? Lá de Jacó e seu irmão Esaú, que Esaú vende a sua primogenitura para o seu irmão por um prato de lentilha, depois por um cozido. Que nós não sejamos assim, perdendo a nossa alegria no Senhor por coisas vãs, passageiras, que só nos trazem sofrimento. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar. E no nosso livro também tem uma oração que é para aqueles que não fizeram ainda esse momento de entrega, esse momento de se dedicar ao Senhor e colocar o seu coração diante dele. É exatamente para isso que essa oração nos guia para fazer. Nossa esperança e vida e morte lançamos sobre o teu misericordioso cuidado paternal, Cristo. Tu nos amas porque somos teus. Nenhum bem possuímos senão em ti, e não poderíamos pedir dom maior do que o de pertencer a ti. Pai, obrigado pela vida dos teus filhos que nos acompanharam. Obrigado, Deus, por esse momento de estudo. Que o Senhor fale ao coração de cada um. Que no domingo possamos estar juntos novamente, ministrando da tua palavra, aprendendo mais de ti, Senhor. Muito obrigado, seja em cada lar, em cada família. Desde já, Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de falar contigo, de entrar na sua casa, de poder ministrar a palavra junto contigo. E eu espero que você continue nessa jornada junto conosco, aprendendo mais e mais a palavra do Senhor. Deus abençoe. Fica na paz.